Caríssimos irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, estamos aqui para refletir um pouco sobre o Domingo de Ramos, sobre a solenidade do Domingo de Ramos que também é conhecido como Domingo da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Domingo de Ramos tem como característica, como grande centro, ser o início da Semana Maior, o início da Semana Santa. A semana que dá sentido a toda a nossa fé. Nós cristãos vivemos em função da Semana Santa. Ela que traz sentido a todos os nossos dias aqui na Terra. Então, o Domingo de Ramos, ele é a abertura. Ao mesmo tempo que ele encerra a Quaresma, ele é a abertura da Semana Santa, a grande semana para nós cristãos. E no Domingo de Ramos, também conhecido como Domingo da Paixão, podemos contemplar a constância de Deus, a santidade de Deus e a inconstância e infidelidade do mundo. Começamos o Domingo de Ramos meditando o Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículo de 28 a 40, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus começa essa trajetória em Jerusalém, ordenando aos seus discípulos, dois de seus discípulos, que eles possam ir até a entrada da cidade, da aldeia, e tirar um burrinho que está preso, um burrinho que nunca tinha sido montado. E esses discípulos prontamente se colocam a obedecer a Jesus e vão buscar este burrinho, vão soltar este burrinho e trazer até a presença de Jesus. E contemplando o Evangelho, meditando o Evangelho, nós podemos observar que este burrinho tinha dono. Jesus ordena que os seus discípulos possam ir lá e soltá-los e trazê-lo até ele, e eles prontamente não questionam, vão em nome do Senhor Jesus, obedecendo à vontade do Senhor, eles vão até o local onde o burrinho está amarrado e o soltam. São interpelados pelo dono do burrinho, pelos donos do burrinho, né? E os donos perguntam qual era a necessidade daquilo. E os discípulos respondem: o Senhor necessita usar este burrinho. O nome do Senhor é irresistível. Os discípulos cumprem a ordem em nome do Senhor e eles testemunham o quanto que o nome do Senhor é irresistível. Diante das dificuldades, diante das contestações do mundo, o nome do Senhor é irresistível. Nada resiste à obediência à vontade de Deus, nada resiste à obediência à voz do Senhor e a sua santa vontade. Isso fica como exemplo para nós nesse início do Evangelho de Ramos. Por que é o Evangelho de Ramos, né? A gente fala que é Domingo de Ramos, Evangelho de Ramos, porque narra exatamente essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pelo povo com ramos de oliveira. Os ramos de oliveira são colocados ao redor do caminho de Jesus por um povo que experimentou da glória de Deus, um povo que viu em Jesus aquele Messias Salvador e viu também em Jesus aquele que realizava os grandes prodígios e milagres de Deus. Por isso esse povo aclamava Jesus. Por isso esse povo, ao longo do tempo, ao longo do caminho de Jesus, esse povo vai trazendo as suas exaltações, as suas vozes a aclamar o Senhor que passa no meio deles. E interessante dizer, né, conforme nós dizíamos no início dessa meditação, é o Domingo de Ramos e o Domingo da Paixão. O Domingo da constância de Deus, da santidade de Deus, e o Domingo da inconstância e infidelidade do mundo. Por que isso? Porque o mesmo povo que aclama Jesus, o mesmo povo que exalta Jesus, o mesmo povo que acena com ramos de oliveira, é o povo que grita crucificam. A voz que grita hosana é a voz que grita crucificam. Por que isso? Porque nós somos inconstantes na nossa vida de fé. Nós somos muitas das vezes infiéis naquilo que Jesus já provou a nós, não só na cruz, mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quantos milagres, quantos prodígios, quantas graças Deus providenciou para nós, nas nossas infidelidades. E muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos o povo que vive não pelo aquilo que Jesus fez e faz e é por nós,
nós vivemos naquilo que o mundo nos impõe. A infidelidade desse povo que gritou Hosana e grita crucifica-o é a infidelidade de quem quer agradar ao mundo, de quem diante das circunstâncias esquece tudo aquilo que Jesus fez em nosso favor, tudo aquilo que Jesus realizou de prodígios e milagres, saciou fome, curou os enfermos, proclamou a boa nova. O povo esquece tudo, muitas das vezes para agradar ao mundo. Assim também somos nós. Por isso, nós devemos meditar o que temos feito para realizar a vontade de Deus, o que temos feito para sermos obedientes à voz do Senhor e que efeito o nome do Senhor tem causado em nossas vidas. O nome do Senhor verdadeiramente tem sido irresistível em nossas vidas, assim como foi para o dono dos burrinhos. Que nós possamos buscar essa graça, porque conforme Jesus fala no seu Evangelho, à medida que ele é interpelado pelos escribas, pelos fariseus, mandando o povo se calar. Mande que o povo se cale, mande que o povo se cale, Jesus diz. Se eles não falarem, as pedras falarão. Portanto, meus irmãos, não sejamos nós substituídos pelas pedras. Não sejamos nós indignos de participar daquilo que Jesus tem preparado para nós. Sejamos obedientes e busquemos a exaltar o nome do Senhor Jesus, seja em qual for a circunstância. Não importa o que o mundo esteja proclamando. Sejamos nós, os ramos de oliveira, a exaltar o nome do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.